Prova elaborada pela FGV para o cargo de auxiliar técnico pericial, Governo do Estado do Amapá, questão de matemática, número 56. A figura abaixo mostra um quadriculado. O lado de cada quadradinho mede 10 metros. Essa informação é muito importante. Então, cada segmento desse quadradinho mede 10 metros. E nele foi desenhada uma pista de kart com trechos retos e outros que são arcos de circunferência. Os trechos retos são AB, CD e F. AB, CD e F. Os arcos de 90 graus, esta informação é importante, são BC, DE, FG, GH. Quando ele fala 90 graus, porque ó, a gente faz isso aqui, ó, e forma o arco aqui. Aqui, mesma coisa, ó. Eu formo um arco aqui e etc. A semicircunferência é HA. O que é semicircunferência? Metade de uma circunferência. Essa aqui, ó. É metade, porque eu podia fazer isso aqui e ter uma circunferência toda. O comprimento dessa pista é de aproximadamente... Então, vamos lá. A questão central neste item é calcular o comprimento de uma circunferência. Esse é o centro da questão. Então, o que a gente precisa pensar é, se eu pegar uma circunferência qualquer e medir o comprimento dela, por exemplo, ela tem aqui 31 centímetros. E depois eu medi o diâmetro de uma extremidade à outra, o maior segmento de uma extremidade à outra passando pelo centro. Suponhamos que tenha dado 10 centímetros. Então, se eu dividir o comprimento de uma circunferência pelo diâmetro da circunferência, desta em questão, eu vou fazer 31 dividido por 10, que dá 3,1. Mas esse é um valor aproximado, porque se eu pegar qualquer circunferência e dividir o comprimento pelo diâmetro, eu vou chegar ao resultado 3,1415 e etc., que é o valor do π. Portanto, o que é o número π? É o resultado da diferença do comprimento de uma circunferência pelo seu diâmetro, que é aproximadamente 3,1415. Então, o que significa isso? Voltando no nosso exemplo. Se 31 dividido por 10 deu 3,1, significa que este diâmetro cabe aproximadamente 3 vezes dentro da circunferência. Então, se eu sei o diâmetro, eu sei o comprimento da circunferência, que basta multiplicar por 3 e um pouquinho, ou seja, basta multiplicar por 3,14. Ou seja, basta multiplicar pelo valor do π. Então, a conclusão aqui é que o comprimento de uma circunferência corresponde ao diâmetro vezes o valor do π. O π é aproximadamente 3. Então, eu pego o diâmetro e multiplico por um valor próximo de 3, ou seja, 3,14. Outra forma de eu resolver isso é pensar assim, ó, que o comprimento é igual a 2 vezes o raio vezes π. Por que 2 vezes o raio? Porque o diâmetro, o que é o diâmetro? É a distância de uma extremidade à outra. E aqui é o raio, do centro até a extremidade. Todo diâmetro é formado por 2 raios. Então, em vez de eu falar em diâmetro, eu posso falar em 2 raios, que é a mesma coisa que um diâmetro. Então, nós vamos usar esta informação no exercício. O comprimento de uma circunferência, essa informação vai ser fundamental. O comprimento de uma circunferência é igual ao diâmetro vezes o valor do π, que é aproximadamente 3,14. Vamos usar esse número. Também podemos usar essa informação. 2 vezes o raio
vezes o valor do π, que é aproximadamente 3,14. Mas nós vamos usar esta aqui. Mas poderíamos usar outra também. Muito bem. Vamos começar pelo arco AB. Como que eu desenho uma circunferência que passe pelo arco AB? Basta eu pegar o meu compasso, colocar a ponta do compasso aqui, abrir até essa extremidade, que eu vou ter uma circunferência que passa aproximadamente aqui, assim, ó. Tá mal feito o desenho, mas é mais ou menos isso. Olha aqui. Então, se eu calcular o comprimento dessa circunferência, eu consigo descobrir o valor do arco BC. Então, vamos lá. Para saber o comprimento da circunferência, eu preciso saber o valor do diâmetro. Qual é o diâmetro? Onde está o diâmetro? O diâmetro vai dessa extremidade aqui até essa extremidade. Quantos segmentos tem? Estava escrito no texto que cada segmento do meu desenho mede 10. Então, ó, aqui eu tenho medido 10, porque está escrito que o lado do quadradinho mede 10. Então, aqui mede 10, mede 10, mede 10. Então, meu diâmetro mede 40. Logo, se o diâmetro mede 40, o comprimento da circunferência vai ser 40 vezes 3,14. Fazendo essa conta, a gente vai chegar em 125,6 metros. Esse é o comprimento dessa circunferência vermelha toda. Mas eu não quero a circunferência toda, eu quero só o BC. Diz o texto que o arco é de 90 graus, ou seja, o ângulo aqui é 90 graus. Então, se é 90 graus, eu já sei que é 1/4 da circunferência, porque uma circunferência toda tem 360 graus. Logo, essa parte aqui, ó, é 1/4 da circunferência. Pensa que essa circunferência é uma pizza, que foi dividida em 4 partes. Esse pedaço aqui do BC é 1/4 da circunferência. Se é 1/4 da circunferência, eu tenho aqui a circunferência toda medindo 125, o BC, o arco BC, é igual a 125,6 dividido por 4. Fazendo essa conta, chegamos em 31,4 metros. Portanto, esse arco BC mede 31,4 metros. Agora vamos calcular a medida dos outros arcos. Já sabemos, então, que isso aqui mede 31,4 metros. Do B até o C. Vamos agora calcular esse arco aqui da semicircunferência AH. Ora, se eu colocar o centro do compasso aqui e abrir o compasso até o A, vou ter uma circunferência mais ou menos assim. Então, esse segmento aqui a gente sabe que é 10, esse segmento é 10, o diâmetro é 20. Mas vamos colocar a circunferência aqui. Então, olha só, cada segmento é 10, então aqui eu tenho 10, aqui eu tenho 10, o diâmetro é 20. Portanto, o comprimento dessa circunferência é igual ao diâmetro vezes o valor do π, que é aproximadamente 3,14. O comprimento é igual ao diâmetro, que é 20, aqui ó, 10 mais 10, vezes 3,14. Fazendo esta conta, nós chegamos em 62,8 metros. Mas eu não quero a circunferência toda, eu quero só o arco AB, que corresponde à metade da circunferência. Então, eu vou fazer que o meu arco, eu falei AB, não, AH. O arco AH é igual a meia circunferência, ou seja, 62,8 dividido por 2, que vai dar 31,4. Portanto, esse arco aqui mede 31,4 metros. Vamos observar agora o arco HG. Olha só que interessante. Se eu olhar esse pedacinho aqui, ó,
só esse arco, a gente pode perceber que ele tem a mesma medida que esse. A diferença é que um está voltado com a concavidade para cima, o outro está voltado com a concavidade para baixo. E também eu posso observar que é do mesmo tamanho que esse aqui, ó, porque eles estão usando apenas um quadrado e todos têm como centro aqui o cantinho aqui do quadrado. Tá? Ora, AH é 31,4. Esse segmento que eu estou pintando aqui é metade do AH. Portanto, HG é metade do AH. AH é 31,4. Então, eu divido por 2 e chego ao valor de 15,7. Uma outra forma de pensar também seria que este AH, ó, esse GH é igual a essa parte aqui, né? Esta parte que eu acabei de riscar é 1/4 da circunferência. Então, eu podia pegar a circunferência, que é 62,8, e dividir por 4. Eu chegaria no mesmo resultado, 15,7. Muito bem. Se o HG é 15,7, então aqui eu tenho 15,7. Quanto que é o GF? É a mesma coisa, porque eles são iguais. Então, é 15,7. E olha aqui. Mesma coisa, eu tenho um quadrado. O centro da circunferência está aqui. O raio é 10. Aqui o raio é 10. Aqui o raio é 10. Nessa parte aqui, esse pedacinho, o raio também é 10. Ou seja, o arco DE também é 15,7. Bom, estamos quase terminando o nosso exercício. Vamos resolver isso agora de uma vez por todas. BC, 31,4. AH, 31,4. Este HG, 15,7. GF, 15,7. ED, 15,7. Agora eu preciso pegar os segmentos que são retos, né? A até B. Olha, quantos segmentos eu tenho aqui? 1, 2, 3. Cada segmento mede 10 metros, porque é a medida do quadradinho que está no texto. Então, aqui eu tenho 10, 10 e 10. Ó, DE, 10. FE, 10 e 10. E pronto. Agora, respondendo a pergunta aqui. O comprimento dessa pista é de aproximadamente. O comprimento é todo esse caminho aqui, né? Então, eu tenho que fazer 10 mais 10 mais 10, mais 31,4, mais 10, mais 15,7, mais 10, mais 10, mais 15,7, mais 15,7, mais 31. Ou, resumindo, o comprimento total é igual a 6 vezes 10, porque eu tenho 6 segmentos retos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mais, quantos arcos de 15? 1, 2, 3. Ó, 1, 2, 3. Mais 3 vezes 15,7. Mais, e 2 arcos de 31,4. Mais 2 vezes 31,4. Fazendo essas contas todas, não precisava fazer essa expressão, bastava somar e a gente já chegaria no resultado. Fazendo essas contas, nós chegamos em 169,9 metros. Aqui no texto diz aproximadamente. Então,
Qual é a alternativa mais próxima? É a alternativa... Chegamos a 169,9 metros. Então, a alternativa mais próxima é a alternativa C. É isso aí, espero ter ajudado. Agora fiquem com a gatinha Frida.